esse aí? 16. Que é isso, Pascoal? É muito. Empata 2. Então. Então é campeão. Ganha 4, empata 2 com 10 desfalques, é isso? Você perguntou pra mim, tô respondendo. Eu não falei. O elenco do Flamengo está comprometido. E tem muita qualidade. Se o elenco do Flamengo estiver comprometido, vocês já imaginaram o Flamengo quando todos os 10 voltarem? Facundo Pelistri, jogador uruguaio, pertence ao Manchester United, está emprestado ao Granada, que a imprensa uruguaia está noticiando que o Flamengo tem interesse na contratação desse atleta. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a quarta-feira, acompanhando as informações, notícias do Flamengo. O Mengão que se prepara para esse jogo contra o Bahia na quinta-feira. Mais uma rodada do Brasileirão. O Mengão é o vice-líder, mas se vencer, né, caso consiga a vitória contra o Bahia e o Botafogo tropece, o Mengão volta à liderança do Brasileiro. Vamos acompanhar aqui as informações, preparação do Flamengo para essa partida, deixar os créditos do vídeo ESPN Brasil, um trecho também aqui do João Guilherme, link do canal oficial aqui na descrição e também ao canal oficial do Vender Casagrande. Todos os links aqui abaixo. Está chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like também, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para o jogo contra o Bahia nesta quinta-feira, 20 horas, Maracanã. Técnico Tite retorna à área técnica depois de ter ficado fora no jogo contra o Atlético Paranaense. Estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai contar com o retorno, muito provavelmente, de Ayrton Lucas. A lateral esquerda, ele treinou com o grupo ontem, também nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Então o jogador, depois de ter ficado fora por um período aí, lesão muscular, ele volta à lateral esquerda, justamente num período importante, porque o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Léo Pereira, que fazia improvisado a lateral esquerda, pode voltar à sua função de ofício e aí o Ayrton Lucas reassume a lateral. No meio de campo, o Flamengo ainda não deve ter o Alan, pelo menos como titular. Ele ainda está no período de transição, aquele trabalho com bola no campo, enfim, ainda retornando às atividades, lesão muscular um pouco mais grave também. Vai ser reexaminado aí para ver se ele vai ter condições ainda de ser relacionado para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Em relação a Cebolinha, Cebolinha também fazendo um trabalho mais de transição, ainda já com bola, parte às vezes com o grupo, então tem condições, claro, de entrar em campo contra o Bahia nesta quinta-feira no Maracanã. Ele não teve lesão, saiu no jogo contra o Grêmio na última semana. Então o Flamengo aí vai se montando rodada a rodada, peça a peça, para disputar o Campeonato Brasileiro. Igor Jesus ainda está fora também por conta de uma lesão, então o Flamengo vai encaixando as peças e, claro, não tem os convocados. Os 4 uruguaios e o Pulgar estão na disputa da Copa América. Muito bem, 2 super jogos de G4 do Campeonato Brasileiro nesta 10ª rodada. Elton, a gente começa falando então desse Flamengo e Bahia. É um Flamengo que realmente tem os seus principais jogadores fora, porque estão disputando as competições, a Copa América, a competição continental. E aí eu te pergunto, pelo menos tem o Everton Cebolinha podendo voltar e o Ayrton Lucas, que era um grande problema para o Tite, a lateral. Exatamente. E ao lado esquerdo que fica mais fortalecido, né, Marcela? Tanto com o Ayrton Lucas quanto com o Everton também, que tem tido oportunidades de ser aquele Everton que a gente conheceu antes dele sair do futebol brasileiro. Com o Tite ele recuperou esse protagonismo dentro do Flamengo. É um Flamengo ainda muito desfalcado, mas um Flamengo mesmo assim forte, né, para tentar buscar essa liderança. É claro que esse confronto desse quarteto, né, bem interessante nessa rodada, não depende só do Flamengo para chegar à liderança, mas enfrenta um adversário também que a gente pode não colocar o Bahia nesse momento como um dos favoritos ao título brasileiro, mas é um dos candidatos. O momento diz o Bahia brigando nesse momento por liderança do Campeonato Brasileiro. E é um confronto direto para o Flamengo. Então o Flamengo vai ter que encarar esse jogo como um confronto direto, assim como o Bahia encara o Flamengo como um confronto direto também, porque os dois vão se enfrentar no segundo turno do Campeonato Brasileiro e a gente não sabe até que ponto da tabela, inclusive, eles estarão, né? E a gente percebe, né, Marcela, que tendo organização, você tendo um time competitivo, você tendo ali tranquilidade para trabalhar e qualidade técnica, além da grana,
você consegue fazer algo como o Botafogo e Atlético Paranaense também estão fazendo nos últimos anos. Então é um jogo difícil para o Flamengo, assim como é um jogo difícil para o Bahia, e nesse momento um confronto direto na briga ali pelas primeiras posições da tabela. Pois é, impressionante realmente o Campeonato Brasileiro que vem fazendo o Bahia, muito firme, jogando muito bem. Veremos como vai se comportar, né, jogando agora fora de casa. E aí pensando no Botafogo, nele, entendeu? Você, não foi isso que você disse no intervalo? Ó, quando vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês botam na minha conta. Pode me chamar, que eu seguro a bronca. Não tem problema nenhum. Tá com dificuldade, põe lá. Disso? Bota na minha conta que eu seguro a bronca. Não tem problema nenhum. Pode botar. Isso. Segura a bronca. Pode falar. Tá com dificuldade, fala que foi o Pascoal que eu seguro a bronca. Sem problema. Coloca na tela aí. Eu vou dar uma ajuda, vou começar lá no teatro, lá no camarote, essa avaliação. Porque a gente tem uma comparação pra fazer. Joga pra ele. Ele não joga aí, você joga pra ele. Acho que vai sobrar pra mim, tá? Deixa aqui, vai. Então tá bom, o presidente é mais corajoso. Ai, Jesus, 9 primeiras rodadas Só dos tem medo de campeonatos montanha-russa. brasileiros, de 23 e 24. Só pra gente fazer uma comparação de quem tá no páreo, né, de diferença de pontos. A diferença de pontos do Botafogo, que já estava abrindo lá aquela vantagem que perdurou por algum tempo, mas caiu na reta final, era ali, presidente, 5 pontos pro quinto colocado, que era o Flamengo. E agora o Botafogo está em primeiro também, mas tem 19 pontos e dele para o Palmeiras são só 2 pontos de distância. Assim, a gente tem as tabelas, a gente pode avaliar, mas eu tenho para mim que esse período de Copa América, ele vai acabar desenhando algumas coisas, né? Sim. Porque o Palmeiras está sem jogador, o Flamengo está sem jogador, o Botafogo tem desfalque, mas não tem, o Botafogo não tem, não. O Galo tem jogador perdido para a seleção, o Botafogo não tem, né? Tem um, se eu não me engano, jogador perdido para a seleção, mas eu acho que Savarino. o Savarino. Eu estava tentando lembrar quem era. Venezuela. É que o Savarino jogou no Galo e eu estava tentando lembrar quem era. Eu acho que essas rodadas que vêm pela frente, elas vão definir muita coisa. Porque como é que é a frase, Pascoal? Se ganha campeonato brasileiro nas 8 primeiras rodadas? Nas 10 primeiras rodadas, você desenha o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Se você estiver ali brigando entre os 4 primeiros, 5 primeiros colocados, a tendência é que você fique nessa situação. Porque é essa largada. Essa largada é importante. Eu sempre digo o seguinte, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele sempre é mais volumoso de gols, de partidas, porque o segundo turno é na machadada. Aí é na pegada. Que ele começou contabilidade. Não, aqui é só contabilidade. Aqui não é achismo, não. Tá pensando o quê? Aqui é contabilidade. Aqui é estatística. Contabilidade. Não, eu tô anotando uma coisa que vai te agradar, Pascoal, que pode te ajudar. Eu tô vendo como terminou o campeonato, que é o que você falou. O campeonato terminou com o Palmeiras ali. O Palmeiras estava lá, né? Entre os 5. Era o segundo. O Grêmio foi o segundo. Isso. O Grêmio estava lá. Atlético Mineiro foi o terceiro. O Atlético estava lá. Flamengo. Estava lá. E o Botafogo. Estava lá. Esses 5 aí... Permaneceram nessa situação. Mudou a posição, evidentemente. O Palmeiras foi campeão, etc. Grêmio segundo e tal, mas os 5... Mas vocês acham que ali. a possibilidade disso acontecer esse ano Não necessariamente. grande? Eu acho que do lado de cá está faltando gente. Eu não acho, não sei até onde o Bahia se tinha muitas segura. Condições, ali. com todos os problemas vividos, com os jogadores também nas seleções. Acho que há uma perda muito grande. O Grêmio, que estava numa situação muito boa no ano passado, esse ano já não está numa situação... Grêmio e Inter tem jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Mas a gente tem que ponderar a respeito dessa situação de Grêmio e de Internacional. Mas eu acho que é uma briga que vai ficar... Porque geralmente é assim. Das 10 primeiras, aquela largada cria um impacto. E depois são 8 rodadas até o final, são 18 rodadas, 19 rodadas em cada turno, não é? 19 rodadas. E aí, não falei nada, fiquei quieta. Já ia sair e aí depois, no 18. segundo turno, os jogos são muito mais acirrados, aí vira muito empate, há uma transformação grande no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que quem largou bem, a tendência é se manter bem. Se vai ser campeão ou não, o Botafogo está mantendo uma linha muito interessante, né? Está se mantendo ali na primeira colocação, só que a diferença começa a ser um pouco mais diluída entre os demais concorrentes. É que eu acho, Mauro, que tem muita gente perto e crescendo de produção. Assim, o Galo, a gente falar isso hoje parece estranho, né? Mas o Galo é um time que vai crescer. Estava invicto até agora. O São Paulo vai crescer de produção. O Atlético perdia... Curiosamente, o ano passado... O que eu acho curioso é o seguinte...
curiosamente, os 5 que estavam... Era a 9ª rodada, era que nem agora. Nona. A gente pegou 9 E com com o 9. número de jogos iguais. Agora, desse ano, tem que essa agora coisa de Grêmio o Inter, e tal. se vencer os 2 isso. jogos a menos, ele estaria ali na vice-liderança. Exatamente, e tal. Mas, assim, é até curioso que os 5... com 17. Estaria mas os 5 que estavam ocupando as 5 primeiras posições terminaram o campeonato nas 5 primeiras. Uma ordem invertida, evidente. O Botafogo chegou a abrir mais vantagem até do que o Palmeiras aí, mas depois, enfim, todo mundo sabe que o Palmeiras foi campeão, o Grêmio foi segundo, etc. Mas é curioso, esses 5 se mantiveram. Sim. Se mantiveram. Mudaram de posição, mas ficaram. Acho que isso não vai acontecer com esses 5 do lado de cá. Sabe? Vejo Botafogo, sim, podendo ficar ali, Flamengo e Palmeiras, mas Bahia e Atlético vão ter muita concorrência. Aí entra o que você está falando, o Inter se ganha 2 jogos, ou ainda é o São Paulo. Não sei se o Fluminense vai conseguir uma reação espetacular ainda, acho meio difícil. Mas dos 5, a gente pode guardar esse quadro aí, daqueles 5, para ver se 3, pelo menos, não vão estar entre os 5 no final. Sim. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Eu acho que estarão, sim. Esses vão brigar pelo título. Ozinho, eu fico pensando quem é. Então, é que o Atlético não eu estou falando dos 5, é que ele não está ali. Falando. Senão a gente vai pôr Inter, não sei quem. Estou falando tá meio São Paulo. abrindo para Bahia e Furacão brigarem não com os outros. estarem necessariamente brigar entre com os os outros. 5. Mas os 3 eu acho que estarão entre os 5, sim. Esses 3 vão brigar pelo título. O Botafogo está muito bem, o Palmeiras, como sempre, regularidade, o Flamengo pelo elenco. Acho que esses 3 brigam e aí entram outros 2 ou 3 para brigar, porque não são 14. A gente começa o campeonato e fala que o campeonato brasileiro é difícil, tem 20 pelo título, não é. Também não é tudo isso, não são os 20. Mas esses 3, com certeza, e aí ganhando a concorrência quando igualar o número de jogos do Inter, se ele conseguir chegar ali. São Paulo, é o que você falou, times que podem entrar na briga ali. Então, são Bahia e Atlético Paranaense ali vão ter que lutar para permanecer ali, porque terão muitos concorrentes. Quem são, Zinho, para você esses concorrentes, assim? Porque se a gente pega a tabela agora, ela é uma tabela traiçoeira. Se você olha a colocação do Fluminense, você, você chegou hoje no futebol, você olha a colocação do Fluminense, você descarta o Fluminense de qualquer briga na parte de cima. Eu não descarto, porque eu acho que o meio do ano vai modificar muita coisa também no futebol brasileiro, além dessa Copa América com desfalques importantes. Eu não coloco o Fluminense para essa disputa de título, não. Eu ainda 5 primeiros, acredito que com mudanças... Não, então, para título, mas para brigar, para ficar ali no G6, eu acho que o Fluminense tem condições de se recuperar. Precisa melhorar muito, né? Mudar muita coisa ali. Tem gordura para isso, tem jogadores para isso, tem treinador para isso. Eu ainda acredito no trabalho do Diniz, com certeza. Muito pressionado, muito cobrado, mas acho que para título não, mas para ficar entre os 6 e aí pensar na Libertadores, sim. E aí concentrar forças, né, na Libertadores, né, que o Fluminense está também. Agora, sim, eu acho que assim, esse campeonato desse ano está muito pelas competições que tem paralelas ao Campeonato Brasileiro. Primeiro, essa não parada na Copa América, como vai ser o comportamento das equipes que tiveram mais prejuízos sendo desfalcadas. Isso vai ditar muito, porque a gente não está falando de 1, 2, 3 jogos, são 9 jogos, né? Sem você contar com muitos atletas. Então isso causa uma diferença. O Inter e o Grêmio, o problema, né, que não estão jogando em casa devido à tragédia, infelizmente estão sendo prejudicados porque não tem ali a sua casa, o seu campo, a sua torcida próxima. Está dando show a torcida do Grêmio e do Inter, lotando outros estádios, mas é diferente, gente, é diferente. Além dos desfalques. Então tem muita coisa que pode ser um campeonato diferente e de aparecer times que a gente não colocaria como candidatos a título, que é o Bahia, que já está figurando ali, o Atlético Paranaense. O Bahia não está em outra competição, né? Tirando o Campeonato Brasileiro. O Bahia tem... Já tinha caído na Copa do Brasil. Copa do Brasil caiu? Copa do Brasil, né? Não, eliminou o Criciúma, tá na Copa do Brasil. Não, tá? Tá. Então tem Copa do Brasil ainda, tem Copa do Brasil. Mas eu acho que assim, você se concentrar nas Copas, e a gente sabe que na hora de uma decisão de poupar, o prejudicado é o Campeonato Brasileiro. Porque como o mata-mata requer que você vá com a força máxima,
sempre se poupa no Campeonato Brasileiro. Então tem equipes que não tem também um elenco para isso tudo. E isso pode causar uma diferença. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer. Esses 5 que hoje estão aí, tá bom, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas está sofrendo. O Palmeiras também tem. O Atlético está lá embaixo, está sofrendo. Eu acho que recupera. Mas eu acho que nesse sentido, um São Paulo, dependendo do que aconteça na Libertadores, Copa do Brasil, se fosse se concentrar só num Campeonato Brasileiro, poderia ter mais chances. Então isso vai ditar muito para mim, a Copa América, os desfalques e as competições paralelas para a gente já apontar um favorito. Esses que estão aí são favoritos, mas eu não descarto um São Paulo, um Atlético Mineiro e o Inter. Se o Flamengo passar bem, pelo que o Zinho está falando, né? Pela lógica de perder jogadores e tal. Se o Flamengo passar bem por esse período de Copa América, então, pelo elenco que tem com todo mundo voltando, vira um candidato forte. Passar bem, eu digo assim, não necessariamente ser líder. Coloca a agenda do Flamengo aí pra gente, por favor. Não entendi, mas às vezes eu tenho vencer dificuldade alguns de entendimento jogos, do que a senhora pergunta. ficar entre os 3 primeiros... Se o Flamengo tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro... Passando bem por essa fase de desfalques. Porque olha aí os jogos. Posso responder com a letra só? Não, peraí, Pasco. Olha a tabela aí enquanto tá todo mundo fora. Estou falando do Flamengo, o tamanho do elenco do Flamengo, a qualidade que tem no Flamengo. Tem certeza disso? Puxa vida, claro que eu tenho certeza. De tanto que tem o Flamengo. Nós vamos falar do Flamengo agora? Então, rapaz, Flamengo, te empolgou. é tão diferente você falar do Flamengo, porque você vê as coisas, o time do Flamengo é diferente dos outros, gente. Mas peraí, o Flamengo tem desfalques de Tem de uma bacia de desfalques. Então olha para aqueles 6 jogos e diz quais deles que o Flamengo não é o favorito. Se vai ganhar, não sei. Mas olha lá pro jogo. Até o Fla-Flu. Mauro, você me ajudou, cara. Até o Fla-Flu, Boa, Mauro. na condição que tá o Fluminense hoje. Você entendeu? Não é favorito? Aonde? Ali? Quem é? Não é favorito contra o Bahia porque é jogo em casa, né? Se fosse fora, eu não sei se era favorito ou não. Fla-Flu. A fase do Não Fluminense sei, com os desfalques que tem, não é é ruim, esse favorito, mas eu tô... Fala, Zinho. Não, você falou aí que o Flamengo, por jogar em casa, é o favorito. Contra o Bahia? Mas qual o time do Flamengo que vai entrar contra o Bahia? O Bahia tá completinho. Sim. Tá completinho. O Flamengo, o Léo Ortiz se recuperou? Não Como há é que tá informações o se ele está se Bruno Henrique recuperando. à O disposição? Cebolinha e o Alan voltaram a treinar com o grupo, que já é uma boa notícia, mas... Sabe? É uma ótima notícia, ótima notícia. O que eu quero saber, falo assim, aquele time que eu vi contra o Atlético Paranaense, que foi muito bem, me surpreendeu pelo tanto de desfalque que tinha, para mim, volto a repetir, foi até melhor do que o Atlético Paranaense, por todas as condições. Jogar contra o Bahia, que está encaixadinho com o Rogério, que é briga pela... até buscar a liderança do campeonato, porque os dois estão ali próximo do Botafogo. Então, assim, não é um favoritismo assim não, gente. Se não voltar ninguém e ainda perder o Léo Ortiz, eu não sei nem qual time vai ser escalado. Vai ter que ter mais Deixa eu te ajudar nessa escalação. Quer dizer, eu não. Sabe quem está assistindo a gente, Mauro? Nossa amiga Letícia Marques. Ah, que maravilha. Setorista do Globoesporte.com, cobre o Flamengo diretamente, diariamente. Ela está assistindo a gente, ela mandou aqui. O Léo Ortiz está recuperado. Aí, sim. Ótimo. Só boa notícia. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Foi muito bem contra o Atlético Paranaense. E por aí não volta minha também? surpresa, porque eu jogaria com um garoto, o Igor Jesus, mas esse se machucou, então foi ele e ele foi muito bem. É uma ótima notícia, mas é um jogo bem parelho. Não, todos os jogos, mas o não. Bahia está se apresentando. O que a Dani está levantando é que o Flamengo vai ter muita dificuldade de passar por essa fase. Eu acho que não é muita. O Bahia não é favorito contra o Flamengo. O Flamengo não é favorito, ok, mas o Bahia também não é. Juventude e Flamengo. O Juventude é o favorito? Não, aí não. Então, Bota a tabela o que eu quero dizer é que desses 6 jogos, o Flamengo tem condição de fazer muitos desses 18, fazer muitos, que vai fazer com que ele continue no bolo, que é o que você quer Os próximos dizer. jogos do Flamengo. Mas se ele está com todos os jogadores, era muito melhor, né? Não, mas a pergunta não é... isso é óbvio, né? Mas não estamos falando isso. A pergunta é outra, né, Zinho? É como este time... Rascaeta e Dela Cruz por um fogão usado. O que nós estamos falando é óbvio. Pode vencer? Pode vencer? Pode vencer. Mas que vai ter dificuldade, vai ter. Lógico que esse time aí não é melhor. Esse time aí não é melhor do que o Flamengo Qual que é completo. a conta? Quantos pontos o Flamengo faz nesses 6 jogos aí? Aí é muita
bola de cristal. Ó, vou Quantos falar pra pontos você. os outros farão? Previsão. Mas quantos Você pontos é os comissão outros farão? técnica. Quantos pontos os outros farão? Eu acho que assim, desses 18 pontos, ele faz o suficiente, porque os outros também não vão fazer 18. Não tem nenhum bicho-papão. Palmeiras vai fazer 18? Pra perguntar não quantos sei, pontos tem que olhar a faz tabela de do Palmeiras. 18? É. Esse aí? 16. Que isso, Pascoal? É muito. Empata 2. Então, Então é campeão. Ganha 4, empata 2 com 10 desfalques, é isso? Você perguntou pra mim, tô respondendo. Eu não falei que ele tinha resposta? Entrega a taça pro Flamengo, gente. Vocês perguntam, porque pra mim é o seguinte, vai ter dificuldade. mas Claro os que vai outros ter também. dificuldade, porque perdeu não é que perdeu um jogador ou outro, perdeu uma bacia de jogadores. E aí a gente vê realmente as dificuldades. Há uma equiparação, aí eu concordo com o Zinho, há uma equiparação nesse momento, mas acho que a qualidade do Flamengo é superior aos outros, mesmo com tantos outros desfalques que a gente está vendo. Todo mundo vai ter dificuldade. Olha o Palmeiras lá, olha lá. Já mudou? Quantos pontos vai fazer o Palmeiras ali? Tem 18 pontos ali. Quantos vai fazer? 6, Não, é tudo difícil. 7. Você está somando quantos 10. pontos vai fazer? É isso? Olha. Nossa. 11. 13. 14. 14, obrigado. Eu errei a última conta. Porque estão Vai, somando desculpa, quantos vai, que espero são que meu pai possíveis de esteja fazer, é isso? A conta da Dani é que são 14. 14 pontos. 14 Palmeiras pontos. faz. 4 jogos em casa, com o Bahia, com o Corinthians, com o Juventude e com o Bragantino. É favorito para ganhar. Vai ganhar? Não sei. Bragantino chega aí e ganha. O Corinthians é um Fora clássico. de casa contra o Fortaleza é favorito? Faz 10 Jogo ali. ruim lá, foi empate. Faz 10 ali. O Grêmio a gente não sabe onde é que vai ser. Se vai ser em Curitiba, onde vai ser. O Grêmio não sabe se vai ter no Couto Pereira ou não, né? Faz... Mas eu acho que são, desses aí, o Palmeiras faz 16 também. Botou mais que eu ainda? Não, então peraí, que o Pascoal eu ia mandar entregar a taça pro Flamengo, mas não vai dar mais. Se o Palmeiras vai fazer o mesmo número de pontos, a gente vai ter que esperar. Daqui 6 rodadas, os 3 vão estar ali entre os 5. É isso aí. Os 2 vão estar, o outro vão estar. O Botafogo vai estar, o Palmeiras vai estar e o Flamengo vai estar entre os 5. Tem do Botafogo e também? a briga vai Tem do continuar. Botafogo também. Na volta vai, pois é, põe aí o Botafogo. Olha lá. Botafogo, Atlético Paranaense, Vai, Criciúma, façam suas Bragantino, contas. Esse aí Vasco, só 3 Cuiabá. em casa e 3 fora. Diferente do Palmeiras, o Palmeiras é O 4 em Botafogo casa. faz 17. Nossa Senhora. Então ele tá só enrolando a gente. Não, você me pergunta, eu respondo, eu tô enrolando. Se eu não respondo, eu fico Porque aqui. ele falou que ele ia ter a resposta, Tetra. Eu acreditei que ele tinha a não resposta. tenho, a resposta eu dei. O tá voltando, hein, galera? Ele está melhor nos últimos jogos. Ele fez gol contra o Vasco, ele não entrou contra o Grêmio, ele fez gol contra o Atlético Paranaense, ele se movimentou bem melhor. O Tite, que não era o Tite, era o Matheus Bach, que estava no banco e em um determinado momento botou Gabigol e Pedro juntos. O Gabigol está voltando, hein? Gabriel Barbosa, neste momento, ele já se encontra bem melhor do que em toda a temporada de 2023, que ele não viu a bola, e o início de 2024, ali nos primeiros meses do ano, que ele também não foi bem e teve poucas oportunidades, né? O Gabigol está reaparecendo, né? E se reaparecer, se torna uma peça importantíssima para o elenco do Flamengo. Ele está voltando, hein? Ó, Felipe Leal para o terror dos Antes. Eu também acho. O Gabriel ainda tem muita lenha para queimar, vai dar dor de cabeça, eu também acho. Jogador de 27 anos. 27 anos, cara. João, quem você acha que leva o Brasileirão? Francisco Borges. Ô, Francisco, esta rodada ela deixou um recado bem claro, na minha opinião. Flamengo e Palmeiras deram uma demonstração de grande força. O Palmeiras vai lá em Belo Horizonte e goleia um candidato direto ao título como ele, que é o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do Brasil. Vai lá e mete 4-0 na casa do Galo. E o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena
com 10 desfalques. 10 desfalques. E perdeu o Bruno Henrique no intervalo. Num jogo em que o Flamengo foi melhor do que o Atlético Paranaense, jogou mais. Ou seja, esta rodada do Campeonato Brasileiro deixa o recado. Palmeiras e Flamengo são os times mais competitivos e a serem batidos no futebol brasileiro. Ainda são eles. O Botafogo está muito bem, hein? O Botafogo está muito bem. O Botafogo é um time que pode bater de frente com Palmeiras e Botafogo, com Palmeiras e Flamengo. Mas é o seguinte, o Palmeiras é um osso duro de roer. O Palmeiras é chato para o adversário. O Abel perde jogadores e coloca outros jogadores e mantém o estilo do time inteiramente competitivo e vai encaixando peças que começam a render bem. O Palmeiras é muito enjoado. E o Flamengo, que o Flamengo conseguiu ontem na Arena da Baixada e conseguiu contra o Grêmio também. O Flamengo estava sem um time inteiro, galera. E vocês viram o time que o Flamengo colocou em campo? Se o Flamengo resolver os seus problemas internos que levaram o Flamengo a grandes fracassos recentes, aquele ano lá de 2023, que o Flamengo não ganhou nada, o Flamengo perdeu para ele mesmo, porque foi uma confusão danada, uma desordem lá dentro, deu no que deu. O Tite, ele calmamente está tomando o controle da situação. O elenco do Flamengo está comprometido. E tem muita qualidade. Se o elenco do Flamengo estiver comprometido, vocês já imaginaram o Flamengo quando todos os 10 voltarem? São 10 caras de fora. 10 jogadores. Eu vou listar aqui. Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela na seleção uruguaia, Pulgar na seleção do Chile, Ayrton Lucas, que está voltando de lesão agora, pode jogar contra o Bahia, e Alan, Cebolinha, titular absoluto hoje do Flamengo, Igor Jesus. Aí o Flamengo coloca em campo um time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, que jogador, né? Que jogador, hein? Zagueiro no meio campo, que tranquilidade. Não vai sair mais do time, não, hein? Ele vai ficar ali. Ele virou um concorrente, eu acho, para Pulgar, para Ala. Ele vai ficar ali, não vai sair, não. Léo Ortiz, Gerson, Lohan, grata revelação, Luiz Araújo, que vem em grande fase, Pedro e Bruno Henrique. Com esses desfalques todos, olha o time que o Flamengo botou em campo, gente. É um absurdo isso. Este time do Flamengo, que está jogando agora, sem os caras que estão fora, é um time capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, capaz de disputar para ganhar a Libertadores da América e a Copa do Brasil, ou não? Então, por tudo isso que eu estou falando, Palmeiras e Flamengo, eles vão continuar sendo o topo. E são os times que os outros têm que tentar derrubar. Eles deixaram esse recado bem claro nesta rodada do Brasileirão. Mercado da bola, galera, vamos lá. É o seguinte, lembra do Peterson, que foi emprestado ao Atlético Paranaense no começo da temporada? E logo no começo dele da trajetória do Atlético Paranaense, ele foi afastado pela diretoria por ato de indisciplina, chegar atrasado
em um treino, tendo em vista que ele mora no local lá do treino, então a diretoria do Furacão não gostou nem um pouco, o afastou e desde então ele está afastado, não está sendo utilizado e nem será mais utilizado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense até tentou devolvê-lo ao Flamengo, o Flamengo não quis, mas nessa janela de transferência do meio do ano ele está de saída do Atlético e não vai retornar ao Flamengo. Ele vai para o Estrela Amadora de Portugal, um novo empréstimo de 1 ano, de 12 meses, com uma opção de compra de 700 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. É um jogador que se desvalorizou, porque a opção de compra lá no Atlético Paranaense era maior. Só que o Flamengo entende que nada pode fazer, a verdade é essa. Um jogador que se desvalorizou graças a ele, por atos que ele cometeu fora das 4 linhas. Não foi nem por conta do que ele fez dentro de campo, mas fora das 4 linhas ele cometeu um erro, está desvalorizado e ele vai para o Estrela Amadora. Se ele for comprado, querendo ou não, cai 4 milhões na conta do Flamengo e o Flamengo ainda manteria 30% dos direitos econômicos desse atleta. E por falar no Estrela Amadora, agora é oficial, Daniel Cabral não é mais jogador do Flamengo. A gente vem falando sobre esse jogador que está sendo cedido ao Estrela Amadora de Portugal. O Flamengo libera esse jogador de maneira de graça, ou seja, sem compensação financeira, mas faz uma parceria com o clube português na divisão dos direitos econômicos. O Flamengo libera de graça, sem compensação, porque o contrato dele acaba agora. Ou seja, o Flamengo ia perder o jogador de graça de qualquer jeito. Mas pelo menos desse jeito, nesse molde de negociação, o Flamengo mantém 50% dos direitos econômicos dele. Então, futuramente, se ele for vendido, cai um dinheiro na conta do Flamengo. Um jogador que sofreu muito com contusão, tem 22 anos, era tratado como promessa, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Naquela seleção tinha o Noga, que hoje está em Portugal também, o Daniel Cabral de titular, e tinha o Lázaro também, que hoje está no Palmeiras. E o Daniel Cabral era titular absoluto, faixa de capitão, promessa absurda, mas sofreu muito com lesões graves no joelho. Que ele seja muito feliz, que ele consiga ter sequência na carreira dele. Ele tem apenas 22 anos. E por falar no Estrela Amadora, o Flamengo e Estrela Amadora estão assim, ó, parceria, tá? Praticamente um intercâmbio, porque em um mês o Flamengo fez 3 negócios com o Estrela Amadora. Primeiro tinha emprestado o atacante André Luiz como opção de compra. Aí agora o Estrela Amadora foi lá, exerceu a opção de compra. O Flamengo agora liberou o Daniel Cabral para o Estrela Amadora. E o Peterson está sendo emprestado também para o Estrela Amadora. Parceria, na minha opinião, de sucesso. Eu acho que o Flamengo tem que ter um parceiro sim lá no futebol português. E querendo ou não, esses jogadores, embora eles não agreguem muito aqui ao Flamengo, mas lá no Estrela Amadora, tenho certeza que eles podem render e render bons frutos dentro de campo e financeiramente falando para o Flamengo no futuro. Galera, Facundo Pelistri, jogador uruguaio, pertence ao Manchester United, está emprestado ao Granada. A gente falou sobre ele ontem, no vídeo de ontem, que a imprensa uruguaia está noticiando que o Flamengo tem interesse na contratação desse atleta. Falei para vocês, ó, eu não tenho essa informação, uma informação da imprensa uruguaia. E hoje um dirigente do Flamengo me garantiu que não tem nada. Ontem essa outra pessoa já havia mencionado que está no scout, mas não tinha nada, mas agora esse dirigente me garantiu, falou, Vene, não tem nada. Pode falar aí para os seus seguidores, no seu canal. O Flamengo, nesse momento, não negocia com Facundo Pelistri. E, por falar em contratação, em entrevista à Cazé TV, Marcos Braz comentou sobre a movimentação do Flamengo nessa próxima janela de transferência no meio do ano. O dirigente afirmou que serão apenas ajustes, ou seja, quem espera um Flamengo intenso, forte nessa janela de transferência, pelo menos, segundo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, isso não vai acontecer. Abre aspas para o dirigente rubro-negro. A gente fez a opção de adiantar a janela deste ano. A do meio de ano não será tão movimentada quanto a de início. Serão feitos apenas ajustes no time. A gente fez o mercado muito cedo. Trouxe De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha e Carlinhos, disse Marcos Braz à Cazé TV. Com todo respeito, ele citou o Carlinhos ali apenas para dar uma moral ao Carlinhos, porque não podemos considerar o Carlinhos como reforço de peso nessa janela de transferência. Muito pelo contrário, tanto é que é um jogador que está sendo muito pouco utilizado, está fazendo trabalho físico, enfim. E para finalizar, a imprensa árabe noticiando que o Jorge Jesus pediu a permanência de Michael até dezembro lá no Al Hilal. O Mister não quer abrir mão do atacante neste momento. Então, você, torcedor rubro-negro, que sonhava
com o Michael, já havia dito para vocês que não tinha nenhuma negociação, ainda mais agora com o Jorge Jesus pedindo a permanência dele. Jorge Jesus tem muita moral lá no clube árabe. A ver qual será o futuro de Michael. Galera, é isso, informações sobre o Flamengo que joga na quinta-feira contra o Bahia, jogo importante, Brasileirão. O Flamengo é o vice-líder, o Botafogo é o líder do Brasileirão agora no momento. Vamos aguardar essa rodada do Brasileiro. O Flamengo, se vencer o Bahia e o Botafogo tropeçar, o Mengão volta à liderança novamente. Conforme foi citado aí pelo João Guilherme também, né? O Flamengo está convivendo com muitos desfalques, né? Vários desfalques aí, praticamente um time inteiro, e o Tite está tendo que se virar, né? Achar soluções com os jogadores que tem à disposição, né? Muitos jogadores mesmo aí que o Flamengo não pode contar. Tem os que estão jogando a Copa América, mais ali para a seleção do Uruguai, né? O Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela. Tem o Pulgar também, que está jogando a Copa América. Então o Flamengo está convivendo aí com muitos desfalques. Tem os jogadores convocados e tem também a questão dos jogadores lesionados. O Flamengo, se conseguir passar por esse período aí de Copa América, né? Se conseguir se manter na liderança, vai ser difícil, né, de tirar o título do Brasileirão do Flamengo, né? Porque quando voltar aí todos os jogadores, o time ainda vai ficar ainda mais forte. Mas mesmo assim, com muitos desfalques, o time do Flamengo ainda é muito forte e tem todas as condições de se manter na liderança do Brasileiro. Esse jogo contra o Bahia não vai ser um jogo fácil. O Bahia está brigando lá em cima, o Rogério Ceni fazendo um belo trabalho lá no Bahia, mas eu acredito sim que dá para o Flamengo conquistar a vitória. Ele vai jogar em casa, no Maracanã, contar com o apoio do seu torcedor, então tem tudo para o Flamengo fazer uma boa partida e quem sabe, né, conquistar esses 3 pontos aí contra o Bahia jogando no Maracanã. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Está confiante, acreditando na vitória do Mengão? Escreve aqui o seu palpite. Obrigado a você que assistiu até o final. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.